Com vocês, o professor Denis aqui de Uberlândia. Muito obrigado. Bem, eu começo agradecendo pelo gentilíssimo convite que me foi feito pelo professor Mosari, também pela direção da escola. E, bom, aceitei de imediato por uma série de motivos. Os mais importantes, primeiro para comentar um filme que retrata a vida de um filósofo que eu aprecio demais, que é Sócrates. Sócrates é uma figura realmente tão enigmática do mundo antigo quanto interessante. E o segundo motivo mais importante que eu ressalto aqui é o fato de que com essa oportunidade eu pude retomar a leitura, revisitar alguns textos, como por exemplo a Apologia de Sócrates, né? E voltar a assistir esse filme que é interessantíssimo. Bem, eu não vim aqui para ficar falando filosofês, terminologia técnica, mas para trocar aqui com vocês algumas impressões gerais sobre o filme e sobre a vida e a doutrina de Sócrates. Uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, e eu não sei se vocês pensaram alguma coisa a esse respeito, é o fato de Sócrates ter morrido naquelas condições retratadas pelo filme, que, muito interessantemente, é bastante histórico. De modo geral, os filmes, a filmografia de Rossellini, ela é um pouco mais estilizada. Muitas vezes ele não se preocupa tanto em retratar fatos históricos. Não sei por que cargas d'água, no caso específico de Sócrates, ele teve essa preocupação. É lógico, é uma livre adaptação, então não vamos pensar que aquilo ali é a história tal como ocorreu, inclusive porque nos faltam documentos que relatem isso de maneira clara e absoluta. A gente está falando de um filósofo que viveu no V século a.C., então faltam documentos seguros que digam exatamente como tudo aconteceu, mas alguns dos documentos que chegaram relatam mais ou menos aquilo ali, mais ou menos aquela história, mais ou menos aquele ambiente. E sempre me chamou muita atenção o fato de Sócrates ter morrido numa situação, num julgamento, como resultado de um julgamento, muito banal, simplório, do ponto de vista da sua construção, do modo como ele é concebido, o modo como Sócrates chega até esse julgamento. É lógico que há uma série de fatores históricos que desembocam nisso, nessa coisa estranha, porque, comento rapidamente, peguem os acusadores de Sócrates, aqueles 3 acusadores de Sócrates. São figuras sem importância alguma no contexto da cidade. Se há um que tem um pouquinho mais de importância, mas nada muito significativo. Não é que Sócrates tenha sido acusado por alguém muito importante, alguém que tenha um peso social. É uma coisa estranha. Do ponto de vista da condução do processo, a defesa de Sócrates deveria ser absolutamente simplória. Chegar ali e falar alguma coisa do tipo: olha, sinto muito, se incomodei alguém, está tudo certo, vou embora para casa. De fato, vários historiadores, vários estudiosos apontam para essa estranheza, esse sentimento de perplexidade, principalmente pelo resultado do julgamento de Sócrates. Historicamente, o que nós temos é que pouquíssimas pessoas contavam com o fato de Sócrates ser condenado à morte. Para isso concorrem uma série de fatores, mas eu gostaria de salientar aqui 2 que eu considero muito importantes. Em primeiro lugar, Sócrates é um filósofo que, junto com os sofistas, marca o nascimento de um novo modo de fazer filosofia, de um momento antropológico da filosofia. Anthropos, homem. Ou seja, é um momento em que a filosofia passa a se ocupar do homem enquanto tal, do homem enquanto cidadão, enquanto membro de uma cidade, membro de um corpo social.
E isso só é possível, quer dizer, o nascimento desse período antropológico da filosofia, marcado pelo aparecimento de Sócrates e dos sofistas, só é possível por conta do nascimento da democracia. Demos, povo, kratos, poder. O poder distribuído entre todos os homens, entre todos os cidadãos. Então, é pré-condição para o surgimento da filosofia, tal como Sócrates a pratica, a democracia, o regime democrático. Essa é uma novidade absoluta. Antes de Sócrates e dos sofistas, a filosofia se ocupava do cosmos, do mundo natural, do mundo físico. Lembra lá, nasce com Tales de Mileto, qual é o princípio do cosmos? A água. Heráclito falando sobre o devir da natureza. Parmênides se perguntando pelo ser e a relação do ser com o mundo físico. Com Sócrates, essas questões desaparecem. E aí vem o problema do homem e do modo como ele se insere na cidade, das relações humanas. Essas grandes questões do tipo, o que é a justiça, o que é a amizade, o que é a temperança, o que é a piedade. E aí eu, refletindo um pouco, penso o seguinte: apesar de Sócrates ser filho da democracia, o modo de filosofia que ele propõe não pode ser democrático. A investigação filosófica proposta por Sócrates, o modo como Sócrates pensa a filosofia, é essencialmente um modo que não pode se harmonizar com o contexto da democracia. Tanto que se diz, vários estudiosos apontam para isso, que Sócrates, tanto quanto Platão, defendia um regime aristocrático. Aristoi, os melhores, kratos, o poder político na mão dos melhores, e não do demos, e não de todos. Vocês viram lá no filme que tem uma hora que ele chega e fala assim: conduzir um Estado é coisa pequena, é coisa de pouca importância? Não, Sócrates, é coisa de grande importância. E como é que nós conduzimos o Estado na democracia? Nós pegamos lá um número X de cidadãos que, por sorteio, vão governar a cidade durante um período de tempo. É uma coisa tão simples assim que qualquer um pode fazer. Se eu vou pegar um barco aqui e navegar até uma ilha, eu procuro um bom piloto de barco. Se eu quero aprender a andar a cavalo, eu não chamo qualquer um, eu chamo um bom professor de equitação. Agora, conduzir o Estado é uma coisa assim tão simples que qualquer um pode fazer. Esse é o princípio da democracia. E Sócrates e a filosofia de Sócrates não podem estar de acordo com isso. Então, na verdade, o que se nota é que, no fundo, Sócrates causava um terrível incômodo em Atenas. Um terrível incômodo em Atenas. E, de modo geral, na comunidade ateniense. Primeiro, porque o seu discurso, mesmo que feito ali pelos cantos, isso incomodava muito o ateniense, tá? Essa coisa de Sócrates ficar pelo canto com os meninos, pelos cantos com os meninos. E não ir lá na assembleia defender o seu ponto de vista. Sócrates não gostava de ir à assembleia, ficava pelos cantos, isso incomodava muito. Então, esse rumor, esse barulho de fundo contra o Sócrates, ele deriva muito provavelmente desse discurso, não sei se é forte o que eu vou dizer, mas antidemocrático da filosofia de Sócrates. Por que eu estou dizendo isso? E é lógico que ao final vocês podem discordar de mim e a gente pode conversar sobre isso. Por que eu estou falando que o discurso de Sócrates é antidemocrático? Exatamente porque Sócrates é o filósofo da definição. É o filósofo que busca, por excelência, o conceito universal. Aquele conceito que vale sempre, em todos os casos, independentemente de situações concretas específicas. Então, quando Sócrates pergunta o que é a justiça, ele não está te perguntando o que é a justiça no sentido
O que é a justiça agora, no nosso contexto, no nosso mundo, na nossa realidade. Ele está perguntando pela essência da justiça enquanto tal. Pela definição de justiça enquanto coisa universal, enquanto coisa que valha em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. É essa a procura de Sócrates. É essa a busca de Sócrates. Ao passo que o regime democrático, por excelência, é um regime que deve respeitar e que deve buscar a pluralidade das opiniões, do debate, da livre manifestação de uma opinião que eventualmente possa ser melhor do que a outra. Sócrates não está buscando uma opinião melhor do que a outra, ele está buscando conhecimento. E isso, por si só, quer dizer, a busca por uma definição, ela soa antidemocrática. E o que é pior, essa busca de Sócrates necessariamente passava, isso era uma metodologia utilizada por ele, passava por afrontar o outro e colocá-lo diante da sua própria ignorância. Você imagina, os cidadãos atenienses eram famosos pela vaidade, né? Pelo peso que carregavam de serem exatamente atenienses. E Sócrates simplesmente colocava abaixo essa construção de saber baseada meramente em opiniões. Lembra lá na hora que passa Hípias? Com aquele guarda-chuvinha, aquele guarda-solzinho ridículo? Aquela figura toda afetada, sofista, que cobrava por um suposto saber, né, que ele era supostamente capaz de ministrar. O que é o belo? Belo é uma bela virgem. Bom, então belo é uma bela panela. Que definição ridícula, diria Sócrates. É interessante que, eu estudei um pouco isso no meu percurso, mas é interessante que para Sócrates, na definição, o termo a ser definido não pode aparecer. Não sei se vocês já perceberam isso. Na definição correta de uma coisa, eu não posso repetir o termo a ser definido. Então, se eu falo, o que é o belo? O belo é um belo rapaz? Eu estou colocando o belo na definição. Assim eu não defino nada, porque eu não disse o que é o belo. Eu só disse que alguma outra coisa é bela. Mas eu não a defini, eu continuei não a definindo. Percebe? Eu tenho que ir para além disso. Por exemplo, se eu digo, justiça é uma coisa muito boa, justiça é uma coisa a que devemos buscar. Aí Sócrates diria, não sei, porque você ainda não me disse o que é justiça. Se eu devo buscá-la ou não, deriva do que ela é em primeiro lugar. Então me diga o que ela é. Então esse modo de propor a questão incomodava demais. Incomodava demais. E não só isso, o que é pior, dele colocar a assunção da ignorância como pressuposto do sábio. Vocês têm noção do que é isso? Vocês leram a apologia ou estão trabalhando a apologia. Eu não sei a tradução que vocês estão utilizando, mas em algumas boas traduções para o português, o tradutor até coloca lá assim em alguns momentos, durante o processo, dentro do tribunal, o barulho que se fazia diante de algumas respostas de Sócrates. Sócrates dava uma certa resposta, fazia aquele brrr do povo respondendo a algumas colocações de Sócrates. O sujeito era muito louco na concepção geral da mentalidade ateniense. Era uma espécie de kamikaze. Mas por que ele fazia isso? Porque, na verdade, ele estava marcando uma posição filosófica de vida. Chegar num tribunal como aquele e dizer simplesmente o seguinte: tem um amigo que foi ao templo do deus Apolo, ao templo de Delfos, e ele perguntou se existia alguém mais sábio do que Sócrates. Não tem ninguém mais sábio do que Sócrates. Mas por que você é mais sábio, Sócrates? Ele mesmo disse, fiquei me interrogando muito tempo, né? Está lá no texto. Fiquei muito tempo pensando, por que esse deus Apolo diz que eu sou o mais sábio entre todos os homens?
Aí, investigando, ele vai chegar à seguinte conclusão: bom, sou o mais sábio entre todos os homens, porque sou o único que nada sabe e não pensa saber alguma coisa. Nisso consiste a minha sabedoria. Por isso sou mais sábio do que todos os outros, porque só sei que nada sei e não suponho saber algo. Nisso consiste a superioridade do meu saber. Imaginem como isso soava diante daquela comunidade ateniense, diante daquela comunidade grega, toda vaidosa, toda construída sobre valores supostamente indiscutíveis. Supostamente indiscutíveis. A morte de Sócrates é a morte de um mártir, de alguém que resolveu aceitar a própria morte, ainda que injusta, para marcar uma posição de protesto pela forma com a qual se conduzia a vida social naquele momento. É muito interessante uma passagem da Apologia, quando Sócrates fala assim: gente, vocês têm que perceber a grande vantagem que é ter um cara como eu, uma espécie de mosquitão. Lembra dessa passagem? Eu sou uma mosca, eu sou uma espécie de abelha que fica espicaçando, que fica picando esse cavalo lento chamado Atenas. Isso é um privilégio, ter alguém como eu, Sócrates, olha que sujeito, alguém como eu, Sócrates, nesse cavalo lento, espicaçando esse cavalo lento chamado Atenas. É um privilégio. E o que é pior para vocês, se vocês injustamente me condenam à morte, os deuses se encarregarão de não mandar mais ninguém. E aí vocês estão num mato sem cachorro. Então, a posição de Sócrates é ao mesmo tempo, não dá muito para ficar classificando essas coisas, mas ela é no mínimo paradoxal, no mínimo contraditória na base, ao dizer: coitado de mim, só sei que nada sei, sou um pobre coitado, não posso nem cobrar por supostos ensinamentos porque eu não tenho o que ensinar. Por outro lado, vocês precisam me valorizar, porque exatamente esse meu não saber é instrumento para fazer com que vocês pensem os seus falsos saberes. Percebem? Não sei se vocês percebem como que esse discurso soa fortemente anárquico no interior de uma democracia? Fortemente anárquico. Vocês percebem então como que Sócrates, na verdade, ele com esse discurso ameaçava, pelo menos na cabeça de alguns atenienses, ele ameaçava as próprias bases da democracia? Não sei se vocês conseguem vislumbrar isso. Porque a democracia, um regime político que é composto pela totalidade dos cidadãos, ou daqueles que assim o são considerados, cidadãos, né? A democracia, ela depende da construção de certos valores, mesmo que esses valores sejam questionáveis, mesmo que esses valores sejam postos sob análise o tempo inteiro. Então poderia ter soado a alguém um pouco radical demais o discurso de Sócrates. Porque olha, nós temos que entender um pouco também, que falar assim, sempre essa coisa meio que, coitado do Sócrates, foi injustiçado, né? Coitadinho dele, sofrido, um homem pobre, ficava lá horroroso fisicamente. Sócrates era famoso pela sua feiura, pela sua desproporção física, né? Quer dizer, a gente fica muito com essa ideia da imagem que Platão nos passou de Sócrates, porque vocês sabem que Sócrates nada escreveu. Se é que ele escreveu alguma coisa, foi destruído lá dentro da cadeia mesmo, dentro da prisão mesmo. Nada que ele tenha escrito chegou até os nossos dias. Então, muito do que nós temos, praticamente tudo do que nós temos sobre a imagem de Sócrates, vem de Platão e de outros filósofos e comentadores menores do mundo antigo.
E é lógico que Platão, como discípulo que era fiel desse Sócrates, nos passa uma imagem um pouco idealizada. Mas o que eu estou propondo aqui para vocês é pensar um pouco para além dessa imagem idealizada, do Sócrates coitadinho, do Sócrates injustiçado. Um homem que chega, como vocês viram. O sistema judiciário ateniense funcionava da seguinte forma. O sujeito ele passa por 2 votações, que são sumárias. Ele vai lá, faz uma defesa, ele mesmo, ele contrata um logógrafo. O logógrafo seria uma espécie de advogado. Sócrates abriu mão disso, vocês viram? Falou, não, eu mesmo faço a minha defesa. Sócrates, então, faz a própria defesa, e ali, depois dessa defesa, e uma vez ouvida a acusação, o sujeito ele é condenado ou absolvido. Se ele é absolvido, ele vai embora. Se ele é condenado, começa uma segunda fase do julgamento. Que tipo de pena aplicar? E nesse momento, o Sócrates tinha condições de se manifestar e propor uma pena alternativa àquela pedida pelos acusadores. Em primeiro lugar, a saída que Sócrates utiliza, o argumento que Sócrates utiliza no seu julgamento, fatalmente o levaria a ser condenado. Fatalmente. Porque em nenhum momento houve uma tentativa de remissão, de desculpas por parte de Sócrates. Pedir desculpas para Sócrates seria admitir que uma vida inteira dedicada à filosofia não valeu a pena. A busca por essas definições, por esses conceitos universais, esse desejo de conhecer para além das meras opiniões. Então, quer dizer, que ele fosse condenado seria uma coisa, já para quem lê a Apologia, algo que seria quase que evidente, pelo modo, pelo argumento ou pelos argumentos que ele utiliza. Agora, o que é mais interessante é ver Sócrates dizendo assim, olha, agora que eu posso propor uma pena, a pena que eu proponho se deve ser proporcional ao que eu tenho feito, então eu quero ser alimentado no Pritaneu. O Pritaneu era uma casa ateniense na qual eram servidas refeições e pouso para os heróis de guerra e os vencedores das Olimpíadas. Então Sócrates fala isso, bom, se eu tenho que ser justo, eu que sou um coitado, vivo passando dificuldade, vivendo com a ajuda dos amigos, se eu tenho que ser justo em função das coisas que eu faço pela cidade, pena de morte não, ser alimentado no Pritaneu. É a condenação que eu proponho. Esse cara não estava para brincadeira. Sócrates não estava para brincadeira. Por isso, independentemente de crença religiosa, a figura de Sócrates é frequentemente associada à de Jesus, como aquele que morreu por uma mensagem, por uma causa. Repito, independentemente de fé, independentemente de que igreja que você pertença, mas simplesmente historicamente, por aquele que abriu mão da própria vida para mostrar a que veio. E não é pouca coisa, nós somos grandes devedores da filosofia de Sócrates, nós somos grandes devedores de Sócrates, e uma das coisas que eu acho mais bonitas nesse filme é o fato de que ele nos mostra um Sócrates muito próximo da gente. Porque quando a gente começa a falar de filosofia antiga, e eu tenho doutorado em filosofia antiga, trabalho com isso há mais de 10 anos, esses filósofos eles surgem na nossa mente como quase que personagens de quadrinhos ou de histórias que estão muito distantes, então a gente não sente essa proximidade. E quando você vê um figurinha como aquele ali, muito parecido com o Sócrates histórico, provavelmente, andando lá, pés descalços pela cidade, parece que humaniza um pouco mais e aproxima essa imagem de Sócrates. Quer dizer, o cara existiu. O cara existiu. E nós devemos muito a Sócrates. Devemos, por exemplo, a Sócrates,
o fato de fazermos ciência como nós fazemos ciência. A metodologia científica que nós utilizamos hoje, ela é fortemente devedora da filosofia de Sócrates. Ou seja, quando você, por exemplo, partindo para uma pesquisa experimental, vai lá para o laboratório, vou ver se determinada experiência funciona. Você pode conduzir aquilo de qualquer maneira? Não. Você tem métodos. Você tem uma linha de pesquisa a ser adotada. Uma linha de pesquisa que não só deve ser bem pensada, mas deve ser aceita pela comunidade científica como um todo. Eu canso de ler publicações científicas que trazem alguns trabalhos que não são válidos. Por quê? Porque o sujeito inventa uma metodologia, chega a um resultado, e a comunidade científica fala assim: meu amigo, o resultado é maravilhoso, mas esse método que você utiliza aí não é válido. Ele não tem força de ciência. Então, nós começamos a aprender isso com Sócrates. Como é que nós podemos investigar bem determinado objeto? Sócrates é o precursor da dialética. Pela discussão bem conduzida, eu posso chegar a algum resultado crítico. E não é um resultado qualquer. Interessante notar que, como um sujeito que dizia que nada sabia, sabia tanto sobre o não saber dos outros. E isso é absolutamente irritante. Pensou o quanto isso é irritante? Você chegar e falar assim: bom, Sócrates, tudo bem, você acabou com a minha opinião sobre o amor. Eu disse que o amor é uma coisa maravilhosa, é aquilo que nos leva lá para as nuvens, eu não sei o que. Você fala: olha, se leva para as nuvens, você é coisa maravilhosa, você não me disse o que é amor. Tá bom, você acabou comigo, utilizando a sua dialética. O que é o amor? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que seja. Eu só sei que nada sei. Isso é muito irritante. Mas isso é modo de fazer ciência. Sabe por quê? Porque nós somos criados, a nossa mentalidade é criada, nós somos cultivados para dizer assim: só vale a pena aquilo que é resultado positivo. E eu canso de dizer para meus alunos e orientandos, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, se chegou ao final, você concluiu que aquele caminho que você tomou não leva a lugar nenhum, você já prestou um grande serviço à humanidade. Aprendam isso. Chegar ao final e dizer para toda uma comunidade científica: esse caminho aqui, meu amigo, é furada, você já fez um grande favor. Você está evitando que outros que venham depois de você tomem de novo aquele mesmo caminho para obter aquele mesmo resultado que não é fecundo. Então nós valorizamos muito, o tempo inteiro, só o que é positivo. Não, essa pesquisa ela tem que me levar a uma resposta boa. Não, porque eu tenho que concluir alguma coisa maravilhosa. Não, porque eu tenho que... E não. O que o Sócrates nos mostra é exatamente o contrário. Um passo maravilhoso para começar uma boa pesquisa científica é concluir, ao final dela, que nada sabemos. Então isso nós devemos a Sócrates. Uma outra coisa que nós devemos a Sócrates, mas que anda muito esquecida, Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que nós somos capazes de, conhecendo o bem, optar pelo mal? Nós somos assim. Quem não passa por esse tipo de situação? Estou numa determinada situação que eu falo assim: não, eu devia fazer aquilo, que é o certo, é o correto. Eu vou e faço aquilo que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário daquilo que eu sei ser o certo, sei ser o correto. Sócrates vai falar o seguinte. Bom, não sei se vocês estão de acordo com ele, mas a resposta dele é interessante. Ele vai dizer: bom, nós só fazemos o mal, alguém só faz o mal, e isso é altamente redentor, isso redime o homem dos seus erros. Nós só fazemos o mal porque nós não conhecemos o bem. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, de falar assim: eu sei que eu precisava fazer X, mas opto por Y. Sócrates diria assim: meu filho,
é porque você não sabe, na acepção forte da palavra, que X é melhor do que Y. Porque senão você nem opção teria. Você iria direto para X. Tem uma professora de filosofia da USP, que ela dá um exemplo num livro que é interessante. Ela fala assim, do ponto de vista da filosofia socrática, da ética de Sócrates, pensemos, o sujeito que fuma, por que você continua fumando? Não, eu sei que faz mal, mas eu tenho vontade, eu emagreço, é vício, não sei o quê. Não. Sócrates diria assim, se você sabe que faz mal, se você sabe, como definição, como conceito universal, e não como mero achismo, você não fuma, é o óbvio. É o óbvio. Então, na verdade, você continua fumando porque você não sabe que faz mal. Você sabe. Entende a diferença aqui no gesto? Esse saber científico, esse saber forte, que é esse o saber que Sócrates procura. E que é esse o saber que, no final das contas, ainda que essa busca por esse saber forte esteja presente na nossa metodologia, essa busca um pouco que sumiu das nossas vidas. Eu acho isso muito triste. Eu, como professor de filosofia, como leitor de filosofia, eu acho muito triste que nós tenhamos nos esquecido dessa grande mensagem socrática, que é preciso ir para além das opiniões, que a gente não pode se satisfazer com o estado das coisas tal como elas estão. É triste. Essa visão de que está tudo bem, cada um tem sua opinião, vale mais a do mais esperto, vale mais daquele que tem bons contatos, aquele que tem mais poder. Esse tipo de coisa, gente, leva a um estado absoluto de barbárie. Pode ter certeza. Isso leva à barbárie. Por que hoje nós temos, por exemplo, vamos falar da sociedade brasileira, eu já caminho para o final, só para a gente bater um papo depois. Por que nós temos uma sociedade brasileira completamente passiva diante de tantos absurdos que nós vemos nas classes políticas, nas classes... Por que isso acontece? Porque nós estamos desanimados. Nós abrimos mão da busca pelas coisas tal como elas são, ou pelo menos como elas devem ser. Já não investigamos mais, já não nos interessamos mais. O que é agir eticamente? O que é o respeito pelo outro? O que é a piedade? O que é a temperança? Essas questões que foram postas por Sócrates lá atrás. Pessoal, essas perguntinhas de natureza filosófica, não é que elas não sirvam para nada, não. Elas são o próprio eixo de sustentação da nossa existência enquanto seres sociais. Se você não investiga essas coisas, você veio aqui à toa. Eu não falo aqui não. Veio à vida à toa. Porque, inevitavelmente, nós somos seres sociais. Vocês já ouviram falar de niilismo? Niilismo é um termo que deriva de uma palavra latina, nihilo, se escreve nihilo com H, niilismo é a nadificação. Nós estamos caminhando para a nadificação, tudo serve. Beleza, o sujeito roubou, vamos lá, o fulano que voltou à presidência do Senado, o sujeito corrupto, não tem problema, está tudo certo, vamos levando. Conseguimos juntar 1 milhão para seguir o trio elétrico, mas não conseguimos juntar 2 mil para fazer um protesto de gente. Por quê? Porque essa investigação, essa busca por uma verdade, essa ânsia que deveria habitar cada um de nós, ela foi arrefecendo, foi esfriando, historicamente. Isso é péssimo. Então, a grande mensagem que Sócrates nos deixa é essa insatisfação diante de conhecimentos e de posturas que aparentemente são reais, mas que devem ser questionadas a todo momento. Eu nem sei como é que eu estou de tempo, professor, mas tem uma coisa que acontece no mundo da filosofia que é muito interessante. Estava até conversando sobre isso há algum tempo com um amigo. Quando você passa pela história da filosofia, desde a filosofia antiga, pré-socrática, até a filosofia contemporânea,
existe quase que uma marca comum entre todos os investigadores da natureza humana. Quase que todos dizem, de uma maneira ou de outra, a mesma coisa. A condição humana, a condição da nossa existência, é uma condição miserável. Santo Agostinho fala sobre a miséria da condição humana. Mas a gente não deve voltar para casa e chorar por causa disso, não. A miséria é no seguinte sentido: a gente se propõe uma série de questões, nós nos perguntamos uma série de coisas, nós somos capazes de pensar uma série de elementos e de questionamentos, mas infelizmente nós não temos ao mesmo tempo os recursos necessários para responder a essas investigações de maneira absoluta. Por exemplo, Deus existe? Deus existe? Existe um conceito universal de justiça? Existe um conceito universal de amizade? Uma definição que sirva para todos os casos? Aí você vai falar assim, olha, na minha religião, na minha fé, eu acredito que Deus exista. Mas eu não estou perguntando da sua religião, eu estou perguntando, Deus existe? Estou perguntando da sua fé. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de conhecimento. Aí você vai dizer assim, olha, bom, do ponto de vista do conhecimento, Denis, eu não sei. Do ponto de vista da minha fé, pode ser. Mas do ponto de vista do conhecimento, fica esse ponto de interrogação. Aí eu me pergunto lá em casa, puxa vida, por que então eu tenho a capacidade de me perguntar sobre essas coisas, né? Se eu não consigo ter respostas absolutas para elas? É a miséria da condição humana. Ser capaz de perguntar sem ter de volta aquela resposta que tranquilizaria, que me acalmaria e que me deixaria no mar de rosas. Essa resposta muitas vezes eu não tenho. Na maior parte das vezes, por isso a filosofia é feita de perguntas idiotas. Tem aluno meu, professor, eu tenho uma pergunta, mas ela é tão idiota. Eu falo, essas são as piores. Nossa, vocês vêm me falando o dia inteiro dentro de sala, minha amiga, escreve lá no Facebook, essa é a foto com a minha amiga, não sei o quê. Nossa, olha, mas a nossa amizade é linda. Aí vem o filósofo chato, com licença, o que é ser amigo de alguém? O que é ser amigo? Isso não é justo, pai, você cortar minha mesada pela metade, pai filósofo. O que é a justiça, meu filho? O que é a justiça? Você sabe, essa é a mensagem de Sócrates. Não vamos nos satisfazer com a aparência de saber. Porque isso é muito preocupante, hein? Isso é muito preocupante. Na verdade, nós vivemos uma sociedade fortemente relativista. Fortemente relativista. Tem algumas culturas, por exemplo, vou falar uma coisa meio agressiva, mas em algumas culturas, um homem adulto tomar uma menina à força é normal. Aí você vai falar assim, que absurdo, vamos acabar com essa cultura. Aí vai falar assim, por quê? Eu aceito a sua, que vocês não têm essa possibilidade. É crime tomar uma menina à força. Aí você fala assim, quem está certo? A nossa cultura. Por quê? Denis, você é um defensor do estupro? Lógico que não, meu filho. Eu só estou aqui dizendo que nós vivemos uma realidade que é pautada por esse relativismo e que isso, essencialmente, não é simples, fácil e é muitas vezes até perigoso. Tem determinados contextos que você vai falar assim, para o mundo que eu quero descer, porque qualquer resposta serve, basta o sujeito ser mais eloquente. No mundo grego de Sócrates, por que ele combatia os sofistas? Porque o sofista estava preocupado com o seguinte, o que importa é convencer, não a verdade. Se eu te convenço que a pena de morte é a melhor coisa a ser aplicada naquele caso concreto, porque eu acredito nisso, está feito. Mas o filósofo se pergunta, por que da pena de morte nesse contexto? É o certo a se fazer? O sofista vai dizer, que mané certo, meu filho? É o que eu acho que deve ser feito. Por causa disso e disso e disso. Então percebam que uma sociedade relativista, ela é muito problemática. Então a mensagem de Sócrates é, tudo bem, nós vivemos uma sociedade relativista, ótimo, mas isso não significa dizer que nós temos que nos satisfazer com ela. Esse é o ponto.
Denis, você falou da miséria da condição humana, você está falando que nós mesmos, por natureza, nós não temos condições de superar esse relativismo. Eu quero buscar essa verdade universal, mas me faltam instrumentos. Mas em nenhum momento eu disse aqui, nesse microfone, que nós temos a certeza da resposta. O que eu disse, inspirado por Sócrates, é: devemos buscar. Devemos buscar. Essa é a beleza da coisa. Por que filosofia não é religião? Por que filosofia não é religião? Porque filosofia é a busca por uma sabedoria. Se eu encontro e digo, amém, essa resposta me satisfaz, acabou, próxima página. Sem ter entendido bem a primeira. Esse é o ponto. Aristóteles vai dizer, e com isso eu finalizo para a gente bater um papo. Aristóteles vai dizer o seguinte: uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida refletida. Importa menos a resposta e mais a busca. O problema da nossa sociedade qual é? Nós queremos sempre o resultado. Nós somos uma sociedade que pensa sempre em termos mercantilistas. Eu vou lá assistir a fala do Denis. Quantas horas eu ganho de atividade? E o meu certificado? E o que eu vou ganhar com isso? Só ouvindo o que ele fala? Não, mas e o resultado disso? A gente começa a mercantilizar tudo. E não é por aí. Porque vale mais a busca do que a resposta propriamente dita. Especialmente numa existência como a nossa, que é uma existência insuficiente nesse sentido. Insuficiente nesse sentido. Então, eu espero que vocês entendam Sócrates não como uma figurinha que existiu por aí, talvez, quem sabe, né? Esse coitadinho que foi lá e morreu tomando cicuta, né? Que ficava pela praça incomodando. Não, esse cara, ele é base da ciência ocidental. Ele é base do modo como nós pensamos o mundo. E é preciso voltar a ele e a filósofos antigos como ele para jogarmos um pouco mais de luz no modo de pensarmos as coisas. Certo, pessoal? Não é lição de moral, não, é sério. É preciso ir lá mexer com filosofia. É preciso mexer com filosofia. Preciso contar uma história rápida. Eu fazia mestrado na Unicamp e choveu de manhã, depois parou de chover, ficou caindo aquela águazinha da calha e lá tem ainda uma espécie de creche para os filhos dos funcionários. O menininho estava no colo de uma funcionária, tentando pegar a água, caindo, absolutamente espantado com aquele fenômeno. O sujeito foi lá, a menina foi lá e falou assim: não, neném, é só água. Tirou a mãozinha dele. É isso que fazem com a gente. Nós nascemos filósofos. Nós nascemos filósofos. E vamos nos idiotizando no decorrer da nossa existência. É isso que fazem com a gente. Então, o que a gente não pode fazer é deixar que isso aconteça. Essa insatisfação, esse desejo de mais deve permanecer. Então não é fazer faculdade de filosofia necessariamente, mas é permanecer filósofo. Como alguém que está buscando algo que pode nunca conseguir, mas vale a busca. Vale a busca. Gente, obrigado. Foi um prazer, viu? Eu estou à disposição de vocês. Você falou do... Qual é o seu nome? Isabela. Isabela. Você falou que é muito relativo, né, a sociedade, e também falou da verdade, né, uma verdade que tem. E o ceticismo, como que ficaria? Assim, como encaixaria? Então, exatamente em função, Isabela, dessa... Eu não gosto de falar em termos tão absolutos, mas vamos falar em termos absolutos. Vamos partir do pressuposto que seja impossível dar uma resposta definitiva a essas grandes investigações. Aristóteles falava uma coisa interessante, ele falava assim: para quem não gosta de filosofia, quem quer a morte da filosofia vai ter que filosofar muito mais, porque o único jeito de se destruir a filosofia é filosofando. Porque se eu filosofo, eu chego a verdades, e diante da verdade não tem mais o que investigar. Então, na verdade, o que nós temos é, como nós vivemos ainda num processo de busca,
há correntes filosóficas que vão propor soluções alternativas. Quando você fala do ceticismo, se trata de uma corrente de pensadores, estou falando isso grosso modo, que vai propor uma solução alternativa diante desse quadro geral que se delineia diante de nós. Por exemplo, os filósofos idealistas como Platão e mesmo como Sócrates, eles procuram dizer assim: ora, eu não posso me satisfazer com o relativismo dos conceitos. Eu preciso buscar, para além do relativismo dos conceitos, uma definição que seja válida para todo mundo. O cético, que é um pouco o exercício do sofista, vai dizer assim: não, uma verdade, ela é impossível para o ser humano. E uma vez que ela é impossível para o ser humano, eu prefiro ser cético. Ou seja, não admito a possibilidade de encontrar uma verdade que nos satisfaça a todos. Eu vou sempre, invariavelmente, viver no campo da opinião. E vivendo no campo da opinião, qualquer coisa vale. Portanto, eu suspendo o meu juízo sobre a busca de uma verdade. A coisa mais bela que existe na história da filosofia é o modo como diferentes pensadores propõem soluções alternativas para os mesmos problemas e o modo como todos eles parecem tão capazes de nos convencer. Quando você está estudando a história da filosofia, fala assim: nossa, hoje eu sou heraclitiano, esse negócio do movimento e tal. Aí vem Parmênides e fala: esse cara é genial. Tudo bem, mas uma leitura se contrapõe à outra. Aí depois você fala assim: nossa, Platão, que saída, esse negócio de teoria das ideias, maravilhoso. Nossa, mas Aristóteles agora sim, que trouxe as coisas tudo para o mundo material. E no final, você fala: bom, mas o que eu sou? Quer dizer, mas a história da... é louco, eu sou platônico, eu sou aristotélico, eu sou sartreano. Eu adoro Sartre. Vê, eu fiz doutorado em Platão e amo Sartre. É uma loucura. Porque são dois filósofos, vocês ainda vão estudar, são dois filósofos que propõem sistemas de filosofia muito diversos. Mas eu acho que isso espelha a pluralidade, e essa é a grande beleza, do modo como nós podemos conceber o mundo. O que eu acho muito triste nesses discursos radicais que pretendem uma resposta absoluta é que a busca por uma resposta absoluta, não a busca, chegar a uma resposta absoluta, uma vez que ela não foi refletida, esvazia a existência humana. Esvazia. Eu não sou contra a fé de ninguém. Ao contrário, eu acho que nós devemos tolerar com muito respeito, nós devemos respeitar demais a opção religiosa, a fé de cada um. Eu só não admito dentro de mim o discurso religioso vazio, aquele que só diz assim: amém. Não, mas por que isso? Porque é crença. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como pode um ser perfeito ser três ao mesmo tempo? Ah, mas isso é pergunta que se faça, Denis. Não, eu acho que é preciso, mesmo que se aceite um discurso de fé, ter aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Aquele negócio. Não é para você abandonar a sua fé, não é para você abandonar as suas convicções, mas é porque senão você se animaliza. Parece gado, sabe? Sendo tocado para dentro do curral. Todo mundo para lá. Amém. É isso mesmo. Vamos embora. Não. Vamos questionar. Vamos perguntar. Não é para abrir mão de tudo e viver uma vida de miserável pela rua, vivendo com a roupa do corpo. Eu sou alternativo, não tomo mais banho, porque tomar banho para quê? O que é o cheiro? Não, não é isso. Mas é experienciar a busca. A busca. Por isso, olha, Pitágoras, o sujeito que inventou o termo filosofia, vai dizer assim: eu não sou sábio. O sábio é aquele que já detém um saber. Se eu digo Pitágoras é sábio, eu digo que Pitágoras sabe. Ele vai dizer assim: não, eu não sou sábio, eu sou filósofos. Eu sou um amante do saber. E sabe qual é o conceito grego de amor? Falta. Falta. Hoje em dia, quando você fala para o seu namorado, ou sei lá o quê, está tudo tão plural, eu acho isso lindo, amor livre.
Eu falo assim, eu acho lindo, imagina. Ele fala assim, meu bem, eu te amo. Na verdade, tem uma pitadinha de posse nessa história. Antes disso, você quer a melhor forma para acabar com o seu relacionamento? A melhor forma para você acabar com o seu relacionamento. Estou parecendo aqueles programas da tarde na televisão. Você deixar, fazer com que a pessoa que você ama pense que ela te possui. Eu já sei que essa fulana é minha. Se ela é meu objeto de posse, se eu acredito nisso, não tem mais falta. Eu já a assimilei. Se eu já a assimilei, não tem por que buscar mais. O desinteresse vem. Coisa linda, vocês entenderam essa? Quer dizer, amor é falta. Amor é falta. Se eu chego em casa à tarde e digo assim, entendi tudo o que o professor da manhã me disse, eu sei, você vai estudar? Não vai. O pressuposto é diferente. Eu preciso admitir, em primeiro lugar, que me falta. Eu amo o saber. Então eu tenho que buscar. Amor é falta. Eu preciso sentir falta daquela parte que me completa. Lindo isso. Vocês estão felizes por dentro, estou sentindo. Agora, por que eu cheguei nisso? Por causa de uma pergunta indecisa, eu estou viajando. Né? Se vocês quiserem fazer outra pergunta. Então, eu gostaria de elucidar mais sobre a situação paradoxal em que Sócrates se colocou no final da sua vida, da sua condenação, porque ele sempre defendia essa busca, a dialética. E por que ele, a partir do momento do julgamento dele, ele mesmo sem advogado, sem nada, por que ele iniciou essa dialética para que o pessoal que estava acusando ele se tornassem preconceituosos, assim como ele fazia com as outras pessoas? Você fala no sentido da postura que ele adotou no tribunal? Sim, ele se pôs aparentemente inerente a toda a situação. A única ação que ele fez foi tomar a cícula, na minha visão. Você está achando assim que faltou por parte dele uma espécie de protesto, uma posição mais crítica? Sim. Isso é interessante, assim, mas o filme mostra isso em parte, que isso aparece nos textos de Platão também. Sócrates vai dizer o seguinte, que na verdade o fato dele discordar das leis não implica no não obedecê-las. A vida em sociedade, ela deve ser regrada. Nós precisamos do estabelecimento de certos padrões de conduta para termos uma vida social. Então, nós não podemos fazer tudo aquilo que bem entendemos. Nós não podemos reagir, e esse é um dos grandes problemas do Brasil, hein? Esse é um dos grandes problemas do Brasil. A gente quer sempre furar a fila para resolver os nossos problemas particulares. Só que se todo mundo faz isso, nós temos o caos. Então é preciso pensar numa sociedade bem organizada, em que cada coisa funcione na sua devida maneira, para que tenhamos aí sim a plena cidadania, utilizando um termo nosso, cidadania. Ou para que sejamos bons cidadãos. Pois bem, aceitar fugir naquele momento seria dizer, tudo bem, enquanto as leis, por mais que eu discorde delas, enquanto as leis me beneficiaram, eu as aceitei. Então ele, como um bom cidadão, aceitou a... Ele aceita a reação social, ele aceita a reação política da cidade contra ele como coisa legítima, ainda que seja injusta. É legítima do ponto de vista social. Sim, que a lei o condene à morte. É legítimo. E do ponto de vista filosófico? Do ponto de vista filosófico foi um absurdo completo. Foi um absurdo completo. Mas veja, a filosofia, ela se torna revolucionária quando ela busca ingressar no meio do povo para fazer aquele povo, vamos utilizar uma imagem platônica, sair da caverna. Então, por que Sócrates não gostava de ir até a Assembleia ou apenas frequentar os mais poderosos? Ele vai dizer, está lá no filme, porque o meu lugar é no meio do povo, é tentando fazer com que
leitura de realidade mude. Então, ele quer continuar se submetendo às leis, só que ele quer viver de acordo com leis que sejam justas. Agora, como é que eu posso viver de acordo com leis que sejam justas? Sabendo, em primeiro lugar, o que é a justiça numa lei. Então, ele está dizendo, vocês estão condenando à morte um sujeito que só fez o bem para essa cidade. Isso, por pressuposto, não pode ser justo. Se a lei diz isto, mate Sócrates, essa lei não pode ser justa. Porque eu faço bem para essa cidade. Porque eu quero o bem dessa cidade. E o provo. Então, de fato, parece haver uma contradição, mas não há. O que há é uma atitude corajosa de dizer, respeitemos as leis, mas continuemos a questionar as bases que legitimam a construção dessas leis. Eu comecei a fazer filosofia e direito ao mesmo tempo, lá pelos anos de 98, 99. Eu parei o direito por um tempo. Crise. Por quê? Quais são as bases filosóficas das leis que eu devo estudar no direito? Qual é a legitimidade de uma lei que me diz em tom imperativo fazer isso, não fazer aquilo? Se você fez isso, tanto de pena. Se você não fez, tanto... Qual é a base? Então o problema não é... Certamente Sócrates não desejava criar uma desordem, uma anarquia, mas uma revolução de valores refletidos, pensados, organizados, para uma vida feliz. Gente, falando rapidamente, por que eu tenho que ser ético? Há várias respostas na história da filosofia para essa pergunta. Por que agir eticamente? Por que fazer o bem? Os antigos vão responder quase que de uma só forma. Porque fazer o bem é aquilo que me faz ser feliz. Ser ético me faz ser feliz. A minha felicidade, a felicidade da minha existência, nessa minha curta viagem que eu faço aqui nesse plano terrestre, não sei se essa viagem acaba aqui mesmo, eu não sei se eu vou para outro lugar, não interessa, mas é um tempo que passa assim, muito rapidamente. Essa viagem, ela tem que ser, em primeiro lugar, a busca por uma felicidade legítima. E a felicidade legítima não consiste no fato de eu passar em cima de qualquer pessoa para conseguir o que eu quero, de furar fila, de buscar só o meu benefício próprio, de ser espertalhão, mas de buscar um sistema político e existencial que legitimem essa felicidade. Por quê? Um sistema refletido, pensado. Ah, Denise, mas você acabou de dizer que eu posso nunca chegar a uma resposta. Mas você concorda que durante esse processo de busca eu posso sempre melhorar? Esse é o ponto. Platão, quando filosofa, ele fala assim, eu tenho que buscar esse conhecimento sempre na medida da capacidade humana. Isso é chave, sempre na medida da capacidade humana. Significa dizer, eu sei os meus limites, mas eu tenho que me esforçar dentro desses limites o máximo possível, para buscar essa lei legítima, para buscar esse agir legítimo. Bem? Oi, meu nome é Letícia e eu queria te perguntar uma coisa. O Galileu Galilei, ele negou as teorias dele diante do Tribunal da Inquisição. E eu gostaria de saber, igual Sócrates, ele morreu por um ideal de vida. E eu queria saber se ele foi ético ou se vale a pena você morrer por uma ideia, se essa ideia vai valer uma vida. Entendeu? E porque ética é uma palavra, para mim, pelo menos, eu acho uma coisa muito vaga. Ética, para você uma coisa pode ser ética, para mim não. E eu gostaria de saber isso. Obrigada. Essas perguntas são muito complicadas. Bom, no que diz respeito ao fato de Galileu ter desmentido ou se negado a afirmar um conhecimento científico que ele sabia ser correto, veja, há motivações psicológicas que movem cada um de nós. Há motivos psicológicos que cada um de nós tem que movem, que são o nosso ânimo, que são o motor que nos faz agir. Eu seria aqui muito leviano em dizer assim, ele foi covarde e Sócrates foi corajoso. Assim como, eu não sei se vocês sabem, mas Aristóteles era um queridinho de Alexandre o Grande. Quando cai o Império
de Alexandre, Aristóteles foi perseguido e fugiu exatamente dizendo o seguinte: para que não cometam o segundo grande crime contra a filosofia, se referindo a Sócrates. Falou assim: tchau, não vou passar pelo que Sócrates passou. Aristóteles foi covarde? Essa motivação psicológica, eu prefiro não tocar nela, porque cada um vai ter um motivo específico. Eu acho que Sócrates, ele estava num determinado momento histórico que ele, enquanto tal, ele dentro dele mesmo, achou necessário deixar esse exemplo. Quer dizer, ceder a própria vida, ou pouco de vida que ainda restava a ele já estava com seus 70 anos, não é que eram pessoas muito longevas naquele momento histórico, para deixar uma mensagem. Então, não dá para julgar, na verdade. Não dá para julgar. Falar assim, isso foi um ato de coragem, aquele foi um ato de covardia. Porque, na verdade, nós falamos de Galileu e nós falamos de Sócrates ainda hoje. Esse ato de coragem de Sócrates faz dele um homem atualíssimo. Nós estamos aqui a discutir a sua filosofia. Mas nós também falamos da física de Galileu, nós também falamos de Aristóteles, nós também falamos de homens que foram, por exemplo, historicamente disse que Newton era um sujeito absolutamente mesquinho e insuportável. Então não vamos pensar também nesses grandes pensadores como pessoas maravilhosas, anjos encarnados na Terra. São pessoas que têm problemas, que têm decisões a serem tomadas que são conflituosas, como seriam para nós também. Então cada um vai tomar um caminho. E aí depois a história vai julgar. Com relação a isso é o que há de mais de terrível na nossa existência. Quando você fala assim, olha, Denis, para mim ética é uma coisa, para você pode ser outra, mas esse é o grande ponto de investigação da filosofia. Quando vocês passam pela história da filosofia como um todo, vocês estão vendo a história do pensamento humano que se bate entre dois polos, o de dizer: nós nunca vamos saber o que ética é de fato. O que é um agir ético de fato. Para outro que vai dizer assim, só o agir ético de fato pode nos salvar e nos redimir. Portanto, o agir ético é esse. Aí eu te digo, qual que é o grande problema? O grande problema não é não saber a resposta, é abrir mão da investigação. Que é o que aconteceu com a gente recentemente, na história. Historicamente, nós vivemos uma fase muito difícil, de crise. Porque abrir mão dessa investigação nos leva, repito, à barbárie. Porque aí tudo vale. Nós temos, enquanto seres humanos, nós temos uma altíssima capacidade de nos adaptarmos às mais diversas situações, inclusive muito difíceis. Então a gente vai se adaptando e vai achando normal. Aquilo que a gente achava um absurdo, de repente passa a ser do cotidiano. E isso é muito incômodo, isso é muito ruim, porque se eu começo a banalizar a discussão de todos os valores, se eu começo a abrir mão de tudo, a aceitar tudo, onde é que eu vou ter um ponto? Qual ponto de chegada será o meu? Qual ponto de chegada será o meu? Esse é um grande problema. Aí sabe o que acontece nesses momentos? Vem os discursos messiânicos. Vem para cá que eu te salvo. Aí vem todo mundo para cá, o sujeito propõe um sistema messiânico de salvação, basta dizer que aceita o que eu estou te dizendo. Não! O que eu estou dizendo, e o que os filósofos, na verdade eu não estou dizendo nada, o que os filósofos dizem é não abrir mão dessa busca, desse caminho de investigação. Porque é esse caminho de investigação que vai redimir a condição humana. Seja para encontrarmos uma resposta, amanhã a gente pode se encontrar e falar assim, Denis, nós temos sim uma definição de justiça que pode ser aplicada em todos os casos. Beleza, resolvemos um grande problema. Denis, nós nunca vamos chegar a isso, mas a investigação continua sendo feita. Percebe? Então não é abrir mão de tudo. Os gregos vão dizer, quando é que eu tiro o melhor som da lira? Nem quando eu aperto demais a corda, nem quando eu afrouxo demais a corda. É na justa tensão da corda que eu tenho o mais belo som da lira, é no meio termo. É o meio termo da investigação. Não é abraçar qualquer solução como uma solução real, e também não é fugir de todas as soluções, porque as soluções nunca vão aparecer. É continuar buscando. É essa a mensagem que fica.
Você disse que o jovem hoje, pelo menos na minha opinião, o jovem hoje ele ele não está muito preocupado em relação aos direitos dele, porque ele está sendo muito passivo, junto com os cidadãos, mas considerando os jovens, as pessoas do futuro, né? E hoje, por mais até alguns debates sobre o que é ser cidadão, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade, mas pelo menos eu me vejo um pouco incapacitado, não sei por não saber como eu posso buscar essa melhora na sociedade. Eu me sinto incapacitado frente ao prefeito, ao presidente, aos nossos representantes, a respeito disso, buscar os meus direitos, fazer valer a minha opinião, né? Para você, o que seria considerado assim, uma coisa efetiva para ser feito, trazendo as soluções do debate em relação a isso para a nossa realidade, para colocar a nossa opinião no debate, nos políticos, em Brasília, em tudo, na nossa representação? Ótimo, não, ótimo. A resposta, é lógico, ela é apresentada no plano meramente pessoal, então todos estejam à disposição para discordar. Mas o que eu acredito pessoalmente é que, em primeiro lugar, quando se parte para uma batalha, é preciso estar o mais possível bem paramentado. Então, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito é o fato de o quão pouco os jovens de hoje estão preocupados com a sua formação científica e humanística, principalmente. Vocês, pelo que eu ouvi dizer, pelo pouco que eu pude conhecer, são privilegiados, porque vocês contam com uma estrutura e um aparato de construção de conhecimento extraordinário, e é preciso usufruir disso. Então, isso passa pela leitura de obras que sejam, que colaborem com a sua formação, né, que passe pela não covardia diante dos diversos obstáculos que existem neste processo de impor ou de buscar, pelo menos, por soluções alternativas. Então, acho que em primeiro lugar, quer dizer, se paramentar bem. Eu, às vezes, converso com alguns dos meus alunos, né? Às vezes o sujeito entra no primeiro período de filosofia, ele vai fazer uma pergunta, ele fala assim, deixa eu te perguntar um negócio. Não é assim que se faz uma pergunta. Tá vendo? É uma coisa banal. Você não chama o seu professor de ou. Ou, no máximo, é breque de burro. No máximo. Mas você não se refere a um professor que estudou tanto para estar ali como deixa eu te fazer uma pergunta. Então, até o modo de se colocar. Então, eu estou falando de uma educação que é uma educação que vai desde a base, no modo de saber tratar o outro, até naquilo que você tem a dizer. E você só consegue colocar bem aquilo que você tem a dizer se você tiver os instrumentos para isso. Então, não adianta você bombardear Brasília com e-mails e com telefonemas se o modo como você faz isso não é eficaz, não é eficiente, se você não pode se fazer ouvir. Então, platonicamente, socraticamente falando, para não sair do nosso amigo, nós precisaríamos de volume quantitativo, gente disposta a fazer isso, mas principalmente gente preparada disposta a fazer isso. Gente preparada e disposta a fazer isso. Por que a nossa educação, de modo geral, está sempre lá nos últimos lugares no mundo inteiro? Quando se fazem aquelas análises que parece que só servem para nos humilhar, né? Nossa, o Brasil agora melhorou muito, nós saltamos da 70ª, 90ª, 30ª posição, nós saltamos 2 lugares, que coisa maravilhosa. Agora a gente está melhor do que Bangladesh. E isso, na verdade, é muito perigoso, porque você tem um país de gente acrítica, incapaz de pensar a sua própria realidade. Quando você mostra essa sua insatisfação, isso já é muito bom. Mas se você não se prepara, ela vai morrer dentro de você como insatisfação. E a insatisfação é uma coisa maravilhosa. Logo que você começa a se insatisfazer com outras coisas, essa daí desaparece. Na hora que você puder comprar um carrinho legal, morar num apartamentozinho razoável, comer uma comidinha de classe média, tá tudo certo. Você fala assim, não, minha vida tá até beleza. Deixa Brasília do jeito que tá, deixa os caras tomarem conta. Então, quer dizer, esse preparo, ele mantém a chama da insatisfação acesa, mas ao mesmo tempo te dá esse instrumento para buscar.
Então, preparação intelectual e científica e depois mobilização. Mobilização inteligente. E essa você não precisa necessariamente colocar, espera um filhinho de papai morrer assassinado para todo mundo ir com cartaz na rua. Isso não resolve nada. Temos que resolver questões com relação ao espaço, que precisa ser alocado para outros eventos aí. E a gente agradece muito, né, as perguntas, nível de participação muito bacana. Né? Agradecer de novo, Denis, a sua vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer muito grande. Estamos aqui à disposição. Né? A escola mantém um intercâmbio muito bacana com os professores. Então, veja o Colégio Anestesista Dr. Zé Ferreira como uma oportunidade também de você ter feito novos amigos, né, conhecido pessoas que possam estreitar aí os laços com o seu trabalho, que a gente acompanha e fica tão satisfeito. Certinho, senhores? Salve de palmas, então. Obrigado, gente. Né? Obrigado. Obrigado. E alguns dos senhores eu vejo amanhã, né? E nos vemos por aí, beleza? Muito obrigado. Bom Ressaltar trabalho a presença da professora Vera, né? Professora Vera que me deu aula, não é? Está aqui, né? E se somar todo mundo aqui, a Vera também já foi professora de todos, viu? Muito obrigado, meninos. Foi um prazer. Até mais.